versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Senhor, realmente nos ajude, irmãos. Nós estamos a iniciar agora, a partir do capítulo 9, uma nova secção com o estudo dos Romanos. Nós já estudamos 8 capítulos onde o apóstolo Paulo foi nos falando sobre o que é o Evangelho, sim? E ele inicia lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, falando que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Lembra? Poder de Deus para quê? Para a salvação. De quem? Todo aquele que nele crê, seja judeu ou gentil. Sim. Então o apóstolo Paulo vai começar depois, a partir do versículo 18, a falar que todo homem e toda mulher estão fora do amor de Deus, porque todo mundo se rebelou contra Deus. Sim. Porque ele diz ali no versículo 18 que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade dos homens que detêm com injustiça a verdade. Hoje de manhã estávamos a falar em Valência sobre a questão da verdade. Qual a verdade? Sim? A minha verdade, a vossa verdade, porque nós vivemos agora num mundo onde cada um tem a sua verdade, não é? Não, a única verdade que existe, a verdade de Deus. E qual é essa verdade? Que Ele é Deus e que Ele merece ser louvado, e que Ele merece ser honrado, e que Ele merece ser temido. O que os homens fazem? Se rebelam contra isso. Sim? Se rebelam contra esse Deus das Escrituras e achando que são sábios, diz o apóstolo Paulo, eles se tornam loucos, eles se tornam necios, que é aquilo que acontece geralmente quando nós nos desviamos de Deus, nos desviamos do seu caminho. O que nós fazemos? Começamos a argumentar, não é? E no final, nós somos mais sábios que Deus. Deus fala alguma coisa que está mal, Deus nos diz que há alguma coisa que está mal, mas nós falamos, não, Deus, mas a questão é que, na minha perspectiva, ou seja, na minha verdade, não é tão mal assim. E o que nós fazemos é rebelar-nos contra Deus. E o apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro, falando primeiro dos judeus, depois vai falar dos gentios, e até chegar ao capítulo 3, no versículo 9, quando ele diz que não há justo, nem sequer, quantos? Nenhum justo. Não existe homem sobre a terra que seja justo. Sim? Por isso que ele vai falar que, porquanto todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos nós estamos fora da glória de Deus. Graças a Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos não para por ali. Sim? Ele continua, e no versículo 24 fala da resposta de Deus para isso e da solução de Deus para o nosso problema, que é justamente através de Jesus Cristo. Por isso ele vai chegar ao capítulo 5 e vai falar que nós, justificados, pois, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz para com Deus. Por quê? Porque o nosso problema com Deus foi solucionado. E Deus já nos declara justos. E ali ele, argumentando isso, vai chegar ao capítulo 8, onde ele vai iniciar falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aquilo que nós falamos no domingo anterior. Ele encerra essa primeira secção daquilo que ele está a falar, falando que não há nenhuma
separação. Sim? Nada nos pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Nada nos pode separar. E isso tem que ficar claro. Então ele até vai contrastar, irmãos. Os irmãos lembram aquilo que nós lemos ali, que nós somos mais vencedores, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim? Ele acaba essa secção com uma voz de esperança para nós. Mas ele tem uma dor no seu coração, irmãos. Ele tem uma questão que pesa no coração do apóstolo Paulo e que também vai servir como um questionamento para tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou. Porque qualquer pessoa, principalmente, lembra que ele está a escrever a uma igreja que ele não conhece, ele quer chegar a Roma, mas antes de chegar a Roma, ele escreve essa carta para apresentar o que ele está a pregar. Porque uma das grandes acusações que se faziam contra Paulo é que ele tinha traído os judeus e que agora ele estava a falar contra a lei, contra aquilo que Deus tinha falado e que ele voltou-se contra a sua própria raça, sim? E que ele estava até blasfemar contra Deus. Então por isso que ele escreve, para que os irmãos em Roma já saibam qual é o seu pensamento. Mas outro dos questionamentos que talvez se iriam a fazer a Paulo era: Paulo, tu falas que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus e também não há nenhuma separação. Nada nos pode separar do amor de Deus. Isso que tu falas. Mas Paulo, há uma falha no teu argumento. E os judeus? Os judeus, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, o que aconteceu ali? Sim. Será que não falhou Deus? Nós vamos estudar isso no outro domingo, onde se pergunta justamente isso. Não falhou o plano de Deus? Sim. Não é que Deus tinha um plano e que ele estava a desenvolver o seu plano, mas os judeus rejeitaram Jesus Cristo. Sim. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo. E então, o que acontece ali? Por que Deus deixou isso acontecer? Ou será que isso fugiu do plano de Deus? E isso era o peso que Paulo tinha sobre o seu coração. E é muito interessante, irmãos, ver a Paulo escrevendo isso. Quando ele diz: irmãos, eu tenho, diz ali, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. E é interessante que ele coloca como testemunha, não é, a Deus, a Cristo, desculpem, ele coloca como testemunha ao Espírito Santo e a consciência dele. Porque imaginem vocês, o apóstolo Paulo chega ali aos judeus e ele fala: eu estou muito triste porque os judeus rejeitaram Jesus Cristo. E a primeira coisa que os judeus vão falar para Paulo é: não, Paulo, não é verdade, tu não estás triste, não. Sim? Por isso que tu falas contra a lei, por isso que tu falas que contra aqueles que cumprem, tentam cumprir a lei, e tu estás a falar que isso não é suficiente. Por isso que Paulo vai escrever agora, e ele vai dedicar 3 capítulos para falar sobre o que acontece com os judeus e como que isso tem a ver com o Evangelho. Mas a primeira coisa que ele fala, irmãos, é da dor terrível que ele sente por causa que os judeus rejeitaram Jesus Cristo. Sim. Eles rejeitaram o Filho de Deus, ou seja, eles rejeitaram o próprio Deus. Lembra a história de Paulo quando ele participa da perseguição da igreja, lá em Atos capítulo 8? Sim, que diz que ele participou e ele consentia a morte de Estevão, ou seja, era um daqueles. E depois, lá no capítulo 9, ele está a pedir aos principais da sinagoga de Jerusalém cartas para ir até Damasco
não é? E apressar lá os crentes e levar presos e meter na prisão aqueles que estavam a seguir esse caminho. E quando ele vai caminho a Damasco, no pleno meio-dia aparece um sol, sim? Ou uma luz tão forte como o sol. Ele cai do cavalo e ele ouve uma voz. E essa voz fala para ele: Paulo, Paulo, o quê? Por que me persegues? Por que me persegues? E a resposta do Paulo? Pergunta o que está falando. Quem eres tu, Senhor? Ali já muda, não é? Ele fala: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sim. Mas, irmãos, se nós conseguíssemos ler isso bem no original, nós vamos ver a gravidade de falando, e é como que Paulo, na sua cabeça, ele percebeu do que quem era que estava falando, porque ele percebeu que ele estava a perseguir o próprio Deus. Sim, o próprio Deus. Então, quando ele se apercebe disso, isso fica como uma dor terrível, e isso leva a ele a uma crise terrível. Tanto assim, que quando ele vai para Damasco, não é? Ele fica 3 dias e 3 noites lá sem comer, sim, na escuridão total, porque ele teve uma crise terrível ali. O próprio Deus confronta Paulo, e o próprio Deus faz ver a Paulo que ele estava errado. Sim. Depois, quando ele se apercebe disso, o que ele tenta fazer é tentar falar aos judeus. É mais, a técnica ou a estratégia evangelística de Paulo era sempre, em cada cidade que ele chegava, ele ia aonde? A sinagoga, onde estavam os judeus. Porque a sua preocupação era o seu povo, a sua raça, a sua nacionalidade. Ele queria compartilhar com os compatriotas: olha, nós descuidamos, nós rejeitamos o próprio Deus, gente. E nós precisamos nos arrepender disso. E isso que Paulo diz, essa dor, essa é uma dor incessante, de uma grande tristeza, é incessante dor no coração. Há alguns irmãos que pensam que aquele espinho da carne que fala Paulo lá em Coríntios, muito possivelmente já é essa situação, não é? A dor que ele sentia por causa que os seus próprios irmãos na carne rejeitaram e rejeitam, não é, Jesus Cristo. Olha como ele continua, versículo 3: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Irmãos, isso é muito amor. Ele está a falar aqui, ele está a reconhecer, por causa dos judeus ter rejeitado Jesus Cristo, os judeus estão debaixo de maldição. Anátema significa alguma coisa maldita, não é? O próprio Paulo vai falar em outra ocasião que pregar é outro evangelho. Se ainda que um anjo ou alguma pessoa, ou até eu mesmo pregar outro evangelho daquele que vocês ouviram, seja anátema. Entre parênteses, irmãos, nós precisamos lembrar disso. Sim? Há um só evangelho, e esse evangelho está só na Bíblia. Qualquer outro evangelho que se nos apresente que vá contra a palavra de Deus é maldito, e todos aqueles que o sigam. E isso é terrível. Isso é terrível. Mas aqui Paulo fala: eu desejaria ser anátema, e não somente isso, eu desejaria estar separado de Cristo. Por quê? Por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Irmãos, imaginem a situação. Vamos supor que a salvação se poderá perder. Vamos ter essa suposição. Nós vemos, e ele acabou de falar no capítulo 8, que isso é impossível, porque nada nos vai separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Sim. Agora, vamos supor que é possível. Então, Paulo se apresenta perante Deus e fala: Deus, tira-me a salvação, mas salva os meus compatriotas.
salva meu povo. Manda-me a mim ao inferno, Senhor. Mas, por favor, salva o meu povo. Se fosse possível, Paulo deseja que isso aconteça com ele. Isso é justamente nos mostra quanta preocupação há do apóstolo Paulo por causa do seu povo. Agora, deixe-me mexer com os irmãos. Não seria uma pregação se não mexesse com vocês, ou conosco mesmo. Quando os irmãos encontram compatriotas lá na rua, quando os brasileiros encontram outros brasileiros, quando os portugueses encontram outros portugueses nas nações onde estão, quando os paraguaios encontram outros paraguaios, dói o coração também, por causa que eles estão perdidos, ou estamos nem aí com essa situação. No caso do apóstolo Paulo, ele tinha uma dor incessante. Mas não somente isso, irmãos. O grande peso no coração do apóstolo Paulo é que o povo de Israel, os judeus, tinham privilégios que nenhuma outra nação teve sobre a terra. Sim. Nenhuma outra nação. E já existiram, irmãos, na história, povos muito mais grandes, muito mais poderosos, não é? Muito mais elevados intelectualmente que os judeus. Mesmo as mesmas nações que muitas vezes prenderam os judeus e levaram eles cativos, como Babilônia, os persas, os gregos, os romanos, os egípcios, eram povos muito maiores e com muito mais força e talvez até com muito mais mérito que o povo israelita. Mas Deus escolheu Israel por entre todas as nações, para que Israel seja o seu povo amado. Sim. E somente esse facto já é muita bênção. E somente esse facto carrega mais peso sobre o coração do apóstolo. Porque ele fala: o meu povo rejeitou o próprio Deus que o escolheu. O próprio Deus que o escolheu. Irmãos, nós vemos nas páginas do Antigo Testamento. Nós podemos ler o livro de Neemias, o livro de Esther, o livro de Esdras, o livro de Daniel, não é? Os profetas, todos os profetas, e nós vamos ver como o povo de Israel foi perseguido, como o povo de Israel foi, como que eles foram tirados da sua terra, sim? Foram levados longe da sua terra. Tentaram muitas vezes acabar com esse povo, mas Deus sempre protegia eles. Deus sempre estava cuidando desse povo. Mas também, uma e outra vez, nós vemos esse povo rebelando-se contra Deus. E a maior ação de rebeldia foi rejeitar Jesus Cristo. Isso foi realmente uma afronta, uma ofensa contra Deus. Mas por quê? Por que pensa tanto no coração de Paulo? Porque eles eram um povo privilegiado. Olha os privilégios que tinha esse povo, irmãos. Versículo 4. Deixa eu beber um pouquinho de água. Ficou muito masculino ali. Versículo 4. Paulo vai começar a descrever os privilégios. O primeiro privilégio é que eles são israelitas, ou descendentes de Israel. Quem era Israel, irmãos? Lembram? Era o neto de Abraão. Sim. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó foi escolhido por cima do seu irmão, Esaú. Sim. De Jacó nasceram 12 filhos, e esses filhos foram a base para a formação da nação de Israel. Então eles eram fruto ou descendentes do pacto. Eles eram da aliança, descendentes da aliança que Deus tinha feito com Abraão, lá em Gênesis 12.
de ti farei uma grande nação. Iniciou com Abraão, depois foi Isaac, o filho da promessa, e depois Jacó, e com Jacó isso se fez realidade, não é? Com a formação de diferentes tribos do povo de Israel. Então, eles são descendentes do povo da aliança, aqueles que fizeram, aqueles com quem Deus fez um pacto especial. Não somente isso, outro, pertence-lhes à adoção e também à glória. A adoção aqui no sentido que Deus escolheu Israel por cima de outros povos que estavam à volta. Deus não escolheu o Egito, Deus não escolheu os filisteus, Deus não escolheu os moabitas, Deus não escolheu os sírios, Deus escolheu Israel. Eles foram adotados como filhos de Deus. Também a glória, no sentido de que eles tinham a presença de Deus. Irmão, quando eu penso nisso, e nós temos aqui a representação disso, não é? Imagina estar no deserto e que no meio do acampamento, onde nós todos estamos com as nossas tendas, lá no meio, nós sabemos que o nosso próprio Deus está lá. Por quê? Porque durante o dia nós vemos uma coluna, uma nuvem, sim, que saía do tabernáculo, mas cobria, e era como um teto para eles, e debaixo da nuvem havia um microclima, sim, que fazia que eles pudessem estar, porque vocês sabem que no deserto, durante o dia, facilmente se atinge os 50 graus, e durante a noite, facilmente se atinge os 15 ou 20 graus por debaixo do céu, negativos. Então, durante o dia, a nuvem protegia eles podiam andar. E durante a noite, havia uma coluna de fogo, sim, que aquecia o acampamento. Então, eles não eram atingidos pelo frio do deserto. Eles podiam experimentar isso. Eles podiam ver isso. Não somente isso. Todas as manhãs, abriam a janela e o que eles viam? Maná. Depois foi carne. E eles não tinham que sair a buscar. Caía ali. Deus cuidava deles. Tinham sede, bebiam na rocha. No deserto saía a água da rocha para que eles vivessem. Irmãos, durante 40 anos, a roupa deles não estragou. O calçado deles não estragou. Eles não tinham esse problema, porque Deus cuidou deles. Deus cuidou desse povo. Mas ainda assim eles rejeitaram a Jesus Cristo. Sim? Paulo continua. Pertence às alianças, à legislação, à lei. Nós sabemos que ali está a falar dos 3 tipos de lei que existem, não é? A lei moral, a lei cerimonial, sim, que cobria todos os aspectos da vida, sim, e a lei, o decálogo, que nós temos o seu exemplo nos 10 mandamentos. Deus deu isso ao povo para que eles soubessem o que ele queria. Também, outro privilégio, eles tinham o culto. Irmãos, nós não sabemos como temos que cultuar a Deus. Por isso que nós adotamos qualquer moda que apareça. Porque nós não sabemos, ou melhor, nós não pesquisamos qual que é o culto que agrada ao Senhor. A Bíblia fala qual é o culto que agrada ao Senhor. A Bíblia fala, e eles tinham isso nos mandamentos, não nos 10 mandamentos, nos mandamentos todos, como eles deveriam louvar ao Senhor. Tanto é assim, irmãos, que uma vez os filhos de Arão, o sacerdote, apresentaram um fogo que Deus não mandou, porque Deus tinha um fogo especial que tinha que ser apresentado para ele. Eles apresentaram um fogo estranho, não sabemos o que é isso. Mas o que aconteceu com eles? Morreram, porque não havia desculpas. Deus tinha revelado para eles como tinha que ser o culto, e eles tinham esse privilégio. As promessas, todas as promessas que nós encontramos no Antigo Testamento, veja, versículo 5, são os patriarcas, aqueles que nós falamos: Abraão,
Isaac, Jacó. Sim, os pais da nação hebraica, eles são israelitas, não é? Mas não somente isso, irmãos. Também deles descende o Cristo segundo a carne. Vocês sabem, irmãos, que toda mulher em Israel, quando estava grávida, a sua oração era: Deus, permita que o meu filho seja o Messias prometido. E era uma espera isso para eles. Sim? Então, por isso que cada filho, homem que chegava, era colocado muito em alta estima, porque esse poderia ter sido o Messias. Eles viviam na expectativa de que o Messias podia chegar em qualquer momento. Por isso, quando o anjo aparece a Maria e fala para a Maria, favorecida, não é? Bendita tu entre todas as mulheres. Sim? O que ela faz? Ela canta ao Senhor, expressando alegria. O Senhor olhou para sua serva. O Senhor escolheu a sua serva, sem que a sua serva seja ou tenha méritos. Então, o maior privilégio dos judeus é que Jesus Cristo foi judeu. Sim? E para a tristeza de muitos, sim, Jesus Cristo nem é nem argentino, nem brasileiro, nem paraguaio, nem americano, nem alemão. Jesus Cristo é judeu, ele veio da nação judaica. Então, isso é um grande privilégio. Mas eles julgaram tudo isso, não é? Fora, quando eles rejeitaram, e até hoje rejeitam a Jesus Cristo como o Messias. E esse é um grande problema. E essa dor no coração do apóstolo Paulo. Depois ele vai falar, irmãos, nós vamos ir falando mais disso. Mas o apóstolo Paulo vai falar que no final Deus tem um remanescente. Deus sempre tem um remanescente. Até entre os judeus há um remanescente fiel, um remanescente que está que teme o Senhor e que o Senhor vai salvar esse grupo de pessoas, não é? Mas que os filhos de Deus são os filhos da promessa, aqueles que acreditam em Jesus Cristo e que são salvos pela graça. Então, e Paulo vai falando disso, como que Deus age na sua soberania para que isso seja possível. Mas a pergunta que surge para nós aqui é justamente: o que significa esses versículos para nós? E uma coisa nós já falamos, o sentido de que todo crente não precisa ser um pastor ou um estudante de teologia para isso, irmãos. Mas todo crente tem que ter um coração missionário. Por quê? Porque eu tenho que estar preocupado pelo destino eterno dos meus compatriotas, daqueles que são do meu povo. Sim? Do meu povo. Muitos de nós queremos voltar às nossas terras de origem, mas não para levar o Evangelho, não para levar o Evangelho. Nós queremos voltar só aos benefícios que temos lá, ou a coisa boa, não é? Porque o coração aquece e nós queremos ir para lá. Mas um crente está preocupado pela salvação do seu povo. Então vai fazer o que seja necessário para que isso seja possível. E a minha pergunta aos irmãos é: oram ao Senhor, clamam ao Senhor pela salvação do vosso povo, da vossa nação, dos connacionais que vocês têm, ou como diz aqui o apóstolo Paulo, aqueles que são os seus compatriotas, os seus irmãos, segundo a carne. Número 1. Número 2, oram pela salvação das pessoas do país onde agora estão a morar. Estão preocupados? Ou porque não é da vossa terra, então merecem ir ao inferno? Isso não é a maneira de pensar de um crente. Porque a nossa primeira preocupação é pela salvação das almas. O apóstolo Paulo falava que ele passa todas as penúrias
ele sofre perseguição, ele sofre fome, ele sofre sede, ele era espancado, tudo por amor dos escolhidos. Por quê? Porque ele iria fazer tudo quanto fosse possível para salvar. E o apóstolo Paulo diz em outra parte: a todos me fiz tudo, ao gentio como gentio, ao judeu como judeu, ao grego como grego, não é? Para ver se eu posso ganhar alguma pessoa para Cristo. Aqui o objetivo do apóstolo Paulo e o objetivo de cada crente não deveria ser: eu nasci nessa nação e eu vou morrer nessa nação. Mas deveria ser: eu estou a experimentar um privilégio que eu não mereço, que é a salvação da minha alma. E eu estou preocupado porque mais pessoas alcancem essa salvação. Número 1. Número 2. Essa é uma mensagem para aqueles que são filhos de crentes. Sim. E aqui estou a pensar principalmente nos jovens. E adultos também, mas mais nos jovens, que têm privilégios que outros não tiveram. Sim. Que estão a crescer ouvindo a palavra. Que veem a pai, mãe, que veem aos amigos, aos parentes, servir ao Senhor. Que conhecem a palavra. Sim, que conhecem o culto ao Senhor, que sabem que é bom servir ao Senhor, mas chega um momento nas suas vidas que eles desprezam tudo isso, por querer ter uma vida ilusória, a vida que oferece o mundo. Então é o chamado de atenção: não desprezemos aquilo que nós temos. Sim. Jovens, por favor, não desprezem o grande amor com que Deus vos amou, que permitiu que nascesse um lar cristão. Que privilégio! Mas coisas que eu ficava sempre preocupado, irmãos, quando eu era jovem, era nos acampamentos. Porque nós íamos nos acampamentos e sempre havia o tempo do testemunho. Então sempre aparecia aquele: eu bebia, eu fumava, eu me drogava, mas um dia Cristo me salvou. Uau! Não é? Houve até que eu conheci, que ele falou: eu já até matei uma pessoa, fui na prisão, não é? Mas um dia eu conheci Cristo e Cristo me salvou. E eu pensava: o que eu vou falar? Eu nasci em um lar cristão. Eu sempre ouvi o Evangelho, eu sempre fui para a igreja. Eu não sei o que significa beber, eu não sei o que significa drogar-se. Eu não sei o que significa viver a vida do mundo. O que eu vou falar? Até que eu percebi e eu cheguei a entender, irmãos. Irmãos, o privilégio dos filhos do crente é grande, mas a responsabilidade também. É muita responsabilidade, porque estamos a ter privilégios que outros não tiveram. Mas, o mais importante, que nós não merecíamos. Eu não merecia esse privilégio. Eu não sei porque Deus permitiu que eu nascesse em um lar cristão. Sim. Que a minha mãe seja quem cuidasse do meu crescimento espiritual e me levasse sempre à igreja. Que desde pequenito eu era ensinado na palavra do Senhor. Que a escola dominical foi um privilégio para mim, onde eu era o único aluno da minha aula de escola dominical na adolescência. Mas durante um ano, e meu professor era um seminarista, irmão, durante um ano, tudo quanto ele aprendia no seminário, ele jogava em cima de mim. Porque ele queria falar com alguém, não é? Como eu estava lá. Mas, irmãos, foi o ano que eu mais vezes li a Bíblia, foi o ano que eu mais memorizei a Bíblia. E muitas das coisas que eu sei hoje é porque alguém investiu aquele tempo em mim. Então foi um privilégio muito grande. E eu não posso descuidar esse grande privilégio. Eu não quero que a experiência de nossos filhos, ou de filhos de crentes, seja a mesma experiência do povo de Israel. Que tendo todos esses privilégios, rejeitam Deus e se desviam pelos seus caminhos. Essa era a dor do apóstolo. E esse deveria ser nossa dor. Irmãos, eu amo cada vez que o irmão Joaquim ora pelos pastores, evangelistas, sim, missionários e por todos os crentes nos 4 cantos da terra. Eu sempre lembro disso. Sim. Deveria ser a nossa preocupação.
E deveria ser a nossa preocupação orar por aqueles que não conhecem Cristo. O teu colega de trabalho, o teu parente que não conhece Jesus, o teu amigo, se realmente tu eres amigo, tu não podes ficar calado. Do contrário, tu estás a contribuir a que essa pessoa que tu falas apreciar acabe os seus dias no inferno. A nossa dor tem que ser uma dor terrível, como a dor do apóstolo, por aqueles que nós amamos, e a nossa oração tem que ser constante. Então vamos orar, irmãos, agora, e pedir que o Senhor nos ajude a ter o mesmo amor, como que se pode falar? O amor que dói, que chega a doer por aqueles que estão perto de nós, mas que não conhecem o Evangelho. E que nós possamos replicar o desejo do apóstolo Paulo de que eles conheçam também. Fiquem em pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Senhor, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para nos ajudar a entender e ver as coisas que são importantes, Deus. Não há nada mais importante sobre a terra que conhecer-te a Ti, conhecer o Teu Filho e conhecer a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a valorar aquilo que nós temos, a valorar, Senhor, o privilégio que temos de nos reunir como igreja, privilégio que muitos de nossos irmãos ao redor do mundo não têm, Senhor. Mas nós estamos aqui. A valorizar, Senhor, o facto de poder estudar a Tua palavra e que possamos aproveitar quanta oportunidade há para poder conhecer-te mais, Senhor. Mas, Senhor, nós também queremos clamar-te por aqueles nossos amigos, nossos parentes, nossos compatriotas, Senhor, que não te conhecem. Senhor, clamamos pela salvação dos brasileiros, dos portugueses, dos paraguaios, dos argentinos, de tudo quanto nacionalidade está perto de nós, Senhor. Clamamos pela salvação das nossas famílias, clamamos pela salvação dos nossos amigos, Senhor. E nós pedimos, Senhor, abre as nossas bocas para que nós possamos falar do Teu Evangelho. Ajuda-nos a viver de uma maneira em onde nós possamos mostrar o Evangelho também. E ajuda-nos, Senhor, a estar sempre atentos às oportunidades que nós temos para poder compartilhar a Tua palavra com aqueles que precisam. Senhor, permite-nos viver a experiência de sentir dor pelos que amamos, a tal ponto de não ficar calados e de compartilhar a graça que nós temos. Guarda, Senhor, nossos filhos. Guarda, Senhor, os filhos de crentes, aqueles que nasceram em lares onde pai e mãe eram crentes. Senhor, que tudo quanto eles receberam, eles possam valorizar. E que eles possam, Senhor, reconhecer o grande privilégio que eles têm. E que eles possam, Senhor, viver de uma maneira que honrem aquele privilégio. Eles não merecem o que têm, mas, Senhor, que eles sejam gratos ao Senhor por isso. Oramos a Ti, Deus, e Te damos graças. Pedimos a Tua ajuda, em nome de Cristo Jesus.